Olá, apaixonado por inglês. Será que você sabe o que é um adjetivo? Se você ainda não sabe o que é um adjetivo, como funciona, como é que fica numa frase, para que serve, é melhor você assistir esta aula que está aqui mesmo no canal, porque esta aula vai te ajudar muito na sua percepção nesta aula que você está a assistir neste momento. E se você já sabe o que é um adjetivo em inglês, ainda bem. Porque então, nesta aula você vai aprender uma nova forma de como criar palavras a partir dos adjetivos. Então, se você já sabe o que é um adjetivo, a partir desta aula saiba que quando um adjetivo qualquer terminar com L, Y, aí já deixa de ser um adjetivo, mas sim passa a ser advérbio de maneira. Advérbio de maneira, que é isso que nós vamos falar nesta aula. Ok, vamos ver isso nestes exemplos. I have a comfortable bed. I have a comfortable bed. Eu tenho uma cama confortável. Eu tenho uma cama confortável. Então, temos aqui comfortable. Este é o nosso adjetivo nesta frase, que significa confortável. Mas então, se nós passarmos para esta frase, teremos aqui I slept comfortably. I slept comfortably. Eu dormi confortavelmente. Aí, aqui já não temos mais um adjetivo, mas sim esta palavra já é um advérbio de maneira. E porque termina com ly. Assim como nestes exemplos. I'm an honest man. I'm an honest man. Eu sou um homem honesto. Honest é o nosso adjetivo. Mas quando passamos para esta frase, I honestly told him the truth. I honestly told him the truth. Aqui, eu falei a verdade honestamente. Então, já que honestly já é um advérbio de maneira, já não é mais um adjetivo. He has a quick car. He has a quick car. Ele tem um carro rápido. Um adjetivo, quick. Mas então, quando passamos para aqui, he drives his car quickly. Ele conduz seu carro rapidamente. Aqui o quickly também já deixa de ser um adjetivo, mas sim passa a ser um advérbio de maneira. Por que nós chamamos estas palavras advérbio de maneira? Porque elas respondem, elas dizem como é que alguma coisa acontece, como é que alguém faz alguma coisa. Por exemplo, se alguém perguntasse aqui, how does he drive his car? Como é que ele conduz o carro dele? A resposta seria esta aqui, he drives his car quickly. Ele conduz o seu carro rapidamente. How did you tell him the truth? Como você falou-lhe a verdade? I honestly told him the truth. Eu falei-lhe a verdade honestamente. I slept comfortably. How did he sleep? How did you sleep? I slept comfortably. Como você dormiu? Eu dormi confortavelmente. É por isso que se diz advérbio de maneira, porque descreve a maneira como alguma coisa acontece. Então, para quase todos os adjetivos de maneira em inglês, eles terminam com ly. Mas para alguns dos adjetivos, você precisa de saber algumas regras de como levar um adjetivo para transformá-lo em um advérbio de maneira. E isso importa muito mais na escrita. Na fala isso nem se nota muito assim, mas quando você está a escrever é bem necessário você saber algumas coisas. Como por exemplo, quando um adjetivo termina com y, para você fazer um advérbio, antes de adicionar no adjetivo ly, você tem que substituir o y com a letra i. Por exemplo, nestas frases, I easily forget names. I easily forget names. Eu facilmente esqueço nomes. O nosso advérbio aqui é easily. E o easily vem do adjetivo easy. Easy termina com y. Então, no lugar de y, nós tivemos que substituir com i para poder fazer um advérbio de maneira. She worked lazily yesterday. She worked lazily yesterday. Ela trabalhou preguiçosamente ontem. O nosso adjetivo aqui é lazy e o nosso advérbio feito é este aqui, lazily. Então, se você for a ver, aqui no lugar de y, já temos agora i para ser um advérbio de maneira. E para aqueles adjetivos que terminam com le,
você vai ter que levar a letra E e substituir com a letra Y. Assim como temos nesses exemplos, he'll probably call me back. He'll probably call me back. Ele provavelmente me ligue de volta. Então, temos aqui probable como o nosso adjetivo. Mas para fazer um advérbio de maneira já, teremos que tirar a letra E e colocar Y na letra E. We simply don't know why. We simply don't know why. Nós simplesmente não sabemos porquê. Então, temos aqui o adjetivo simple para fazer o seu advérbio de maneira. Nós temos aqui simply, tivemos que tirar a letra E e substituir com Y. E se o adjetivo que você está para usar terminar com a letra C, tudo que você precisa aumentar é só o sufixo ALLY. Ali. Por exemplo, temos aqui I basically started making jokes. I basically started making jokes. Eu basicamente comecei a fazer piadas. Então, temos aqui o adjetivo foi basic, que termina com C, né? E o nosso advérbio de maneira fica assim, basically. The world is always changing economically. The world is always changing economically. O mundo está sempre a mudar economicamente. O mundo está sempre a mudar economicamente. Temos aqui o nosso adjetivo foi economic, que termina com C. E para termos o nosso advérbio está aqui, nós tivemos só que acrescentar o sufixo L, economically. E se o seu adjetivo for good, e você acrescentar LY, você estará muito errado. Mas sim, o good vai mudar totalmente para ser a palavra well. Quando é adjetivo good, o seu advérbio de maneira já é well e não goodly. The interview went well, thank God. The interview went well, thank God. A entrevista ocorreu bem, graças a Deus. Everyone should be treated well. Everyone should be treated well. Todo mundo deveria ser tratado bem. E para esses dois adjetivos, depende de como você vai usar para fazer eles um advérbio. Porque o adjetivo hard tem dois significados. Tem hard de difícil e tem hard de trabalhar, por exemplo, duro. Trabalhar intensivamente ou estudar intensivamente. Isso é que seria duro. E para quando significa duro, neste caso, você vai ter que deixar a si mesmo como um advérbio de maneira I work hard e não I work hardly. Isso já não é o significado de trabalhar intensivamente, trabalhar duro, mas sim já será trabalhar dificilmente. E quando você usa hardly, é como eu disse, né? Aqui já o sentido já é outra coisa. Quando já diz hardly, já é dificilmente, dificuldades. Você está expressando dificuldades e não intensividade. I hardly go out at night. I hardly go out at night. Eu dificilmente saio à noite. Assim como quando nós temos o late, late significa tarde. Sorry, I came late. Desculpe, eu vim tarde. Então, nós temos aqui o nosso late, significa tarde e não pode mudar para ser lately. Porque quando já muda para ser lately, já não significa tarde, mas sim significa recentemente, algo que aconteceu há pouco tempo. Então, you've been acting so shady lately. You've been acting so shady lately. Você está agindo de uma forma bem duvidosa recentemente. Então, se usar late como tarde, deixa assim. E se usar o lately, já é recentemente, já não é mais tarde. Assim como se usar hard para o significado de trabalhar duro, estudar intensivamente, aí vai ter que deixar assim. E se quiser dizer dificilmente, aí sim pode colocar hardly. E se os adjetivos que você quer tornar advérbios de maneira forem fast, silly, friendly, você não muda nada, simplesmente não muda nada. It's a fast car. Este é um carro rápido. Aqui usamos como adjetivo, vamos usar como advérbio de maneira
Drive it fast, please. Conduza rapidamente, por favor. He's a silly guy. Ele é um bobo. He talks to me in a silly way. Ele fala comigo de uma forma boba. Então, você quer usar silly como advérbio de maneira, tem que acrescentar em frente a palavra way. You should play with friendly people. Você deveria brincar com pessoas amigáveis. I talked to him in a friendly way. Eu falei com ele amigavelmente. E quando trata-se da posição desses advérbios de maneira numa frase, aí eles podem vir depois do sujeito e antes do verbo principal da frase. Por exemplo, I carefully carried the glass. Eu cuidadosamente carreguei o copo. He quietly stayed in the club. Ele quietamente ficou na boate. The soldiers fought bravely. They celebrated well. Nessas duas frases, o advérbio veio depois do verbo principal da frase. The soldiers fought bravely. Os soldados lutaram corajosamente, com bravura. They celebrated well. Eles celebraram bem. I asked for the money politely. I asked for the money politely. I understood the lesson perfectly. Nessas duas frases, o advérbio de maneira veio depois do complemento. Temos aqui I asked, temos sujeito, verbo e o complemento é the money, assim como aqui the lesson também é o complemento. Então, o advérbio veio depois do complemento. I asked for the money politely. Eu pedi o dinheiro educadamente. I understood the lesson perfectly. Entendi a aula perfeitamente. Fortunately, you passed the exam. Intensively, we fell in love. Aqui nós temos o advérbio de maneira sendo a primeira palavra da frase e vem antes do nosso sujeito. Isso também é possível. Fortunately, you passed the exam. Felizmente você passou o exame. Intensively, we fell in love. Intensivamente nos apaixonamos. Chegado até aqui, muito obrigado por você acompanhar, mas quero deixar uma tarefa. Nós temos esses adjetivos: cheap, deep, kind, accidental, sudden, bad, greedy, foolish, rapid, cautious, dangerous, curious, jealous, slow, proud, graceful, aliás, beautiful. Então, se você não sabe o significado desses, espero que você investigue aí e ache o significado deles. E daí você vai fazer os seus advérbios de maneira, né? E daí, depois de você fazer isso, se possível, faça 2 exemplos desses aqui. Se possível, deixa aí nos comentários. Bye, bye! JB